Eu costumo ver muitas críticas aos desenvolvimentos dos personagens em One Piece. As pessoas dizem que os personagens não mudam e que eles permanecem os mesmos depois de 1000 capítulos. E até usam exemplos de outros animes que têm personagens com mudanças gigantes. Pensa, por exemplo, o Luffy. Qual mudança ele realmente teve no começo da história até aqui? O que mudou na personalidade dele ou nas atitudes dele? Será que ele tem alguma mudança além do design? A primeira coisa que eu quero dizer é que a falta de mudanças não é uma coisa ruim. O personagem consegue sim permanecer o mesmo desde o começo até o final da história. Não existe absolutamente nenhum problema nisso, a não ser a opinião pessoal do público. O problema é quando o autor decide fazer com que aquele personagem tenha uma atitude completamente nada a ver e sem motivo nenhum. Por exemplo, quando esse personagem quebra um princípio sem que esteja numa situação certa para isso. O Luffy só desistiu de ser rei dos piratas por causa do trauma de perder o irmão. Então teve todo motivo para isso. Se ele simplesmente mudasse do nada, não seria nada coerente com o personagem dele. Quando o assunto é One Piece, os personagens nunca quebram seus valores pessoais. Você nunca vai ver um personagem dizendo algo e depois fazendo uma coisa completamente diferente. Pelo menos não entre os bonzinhos. Nossos heróis são escritos de uma forma muito fantasiosas. Eles têm sim erros, mas ainda assim são personagens muito resistentes quando se trata dos valores pessoais que eles carregam. Eu só te falei isso para não gerar críticas desnecessárias em outras obras, porque em One Piece os personagens têm desenvolvimento sim, mas geralmente as pessoas não notam porque é um detalhe minúsculo dentro da obra. Eles são feitos em pequenas cenas com pequenos diálogos. Por exemplo, quando o bando procurava um médico para Nami, o Luffy queria só chegar quebrando todo mundo na porrada, mas a Vivi diz para ele que ele não pode ser assim, que não precisava lutar todas as batalhas. O Luffy entende ela e mais tarde isso foi essencial para conquistar a aliança da Hancock. Então hoje o Luffy tem total ideia de quem ele deve esfarelar na porrada e quem ele pode mudar com palavras e atitudes. Outro detalhe legal é que o Luffy não conseguia entender os sentimentos do Sabo antes dele morrer, e isso fez ele duvidar das palavras das outras pessoas até ele ver com os próprios olhos. Isso acontece na saga do Arlong, em que o Luffy não liga para o que os outros têm a dizer sobre a Nami. Ele vai atrás dela para saber exatamente o que ela tem a dizer. Esses são alguns dos vários detalhes que as pessoas não costumam reparar, e isso acaba gerando vários comentários negativos em cima da obra, e também críticas desnecessárias aos personagens. Mas o que acontece é que elas não são culpadas. São 1000 capítulos, quem é que vai lembrar de cada detalhe assim? Agora, existem várias formas do autor facilitar para o público e mostrar que houve alguma mudança. Alguns atores usam flashbacks para mostrar que houve algum desenvolvimento. Outros atores usam diálogos expositivos, onde o próprio personagem ou outra pessoa diz abertamente que houve o desenvolvimento. Isso foi o que aconteceu com o Chopper na Ilha dos Tritões. Essa é uma forma bem burra e bem preguiçosa de se escrever, pois o autor está basicamente te contando algo através do personagem que poderia ser feito com atitudes e ações na própria história. Mas felizmente o Oda não costuma ser tão preguiçoso, e a maioria dos desenvolvimentos são feitos para você mesmo perceber. Então, nossos protagonistas mudam muito em seus arcos individuais, sabe aqueles arcos em que eles são introduzidos? Mas no resto da história eles mudam pequenas coisas, pequenos detalhes. Isso é um dos vários ensinamentos em One Piece que o público deveria levar para a vida. Porque se você está tendo problemas no trabalho, na escola ou em algum relacionamento, você não deve mudar toda a sua personalidade. Você só precisa mudar os pequenos detalhes que te fazem falhar e nada mais. Então, esses personagens que a gente acompanha, eles ainda são os mesmos, só que melhores. Existe uma grande diferença entre desenvolvimento de personagem e progressão de personagem. Desenvolvimento é quando o autor desenvolve algo já estabelecido. No flashback que acontece depois da guerra, aquele que nós vimos o Sabo, a gente entende as reais motivações que o Luffy tem para ser rei dos piratas. Isso que é desenvolvimento. A gente já sabia do sonho do Luffy. Isso já era algo muito concreto na obra. O Oda só deu mais profundidade para algo que nós já conhecíamos.
Progressão é quando nós temos mudanças nos personagens, geralmente mudanças de opiniões, objetivos ou qualquer outra coisa. Vale acrescentar que ambos andam bem juntinhos, então às vezes é bem difícil definir com certeza o que está acontecendo. Geralmente, se você tem uma progressão, ou seja, uma mudança de personagem, é obrigação do autor criar um desenvolvimento para isso, colocar alguma motivação muito boa para aquela progressão e desenvolver elas de uma forma inteligente, e isso enriquece muito a obra. Então, os personagens de One Piece não têm grandes mudanças, mas sim pequenas mudanças em suas atitudes. E algumas pessoas também criticariam essa forma do Oda de escrever, mas por que isso seria algo ruim? Existe um padrão que se repete em literalmente toda a saga de One Piece, os Chapéus de Palha mudando outros países. Em Alabasta nós tivemos um desenvolvimento do Usopp, mas o foco principal da saga era na Vivi e na política do país. Então nós vimos mais desenvolvimento nessa parte do que no bando. A mesma coisa acontece nas outras sagas. Os personagens secundários da trama têm mudanças muito maiores que os protagonistas, porque o foco é mudar o resto do mundo. Então Bellamy, o Apurin, os novos Bainhas são exemplos de personagens que têm mais mudanças que o resto do bando nos arcos em que eles aparecem. Mas tem um motivo para isso. O Ruffy é o grande salvador de todas as ilhas que ele já frequentou, e ele algum dia vai destruir o governo mundial que controla o mundo. Então, quando Oda resolve não criar grandes mudanças no protagonista, ele está mantendo a harmonia da trama, porque One Piece não se trata de mudar os protagonistas. One Piece se trata de mudar o mundo inteiro. Agora, para finalizar o vídeo, o desenvolvimento em One Piece é bom? O lado negativo é que qualquer coisa envolvendo a escrita de personagens menores são ofuscadas pela história ter tanto conteúdo. Então, depois de tanto tempo, tantas histórias e tantas linhas de roteiro, é difícil lembrar de certos dilemas de certos personagens menores. Existem momentos em que eu gostaria de que um certo personagem tivesse uma progressão mais bem trabalhada. Eu sinceramente não gostei muito, mas talvez eu goste mais quando ver pela segunda vez. Quando se trata dos protagonistas, eles parecem ter muito mais esforço quanto à escrita. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre o desenvolvimento do Ruffy como capitão, sobre como ele muda e como ele cresce. E as pessoas parecem ter gostado do vídeo e ter ficado bem surpresas. O desenvolvimento do Usopp é o mais óbvio de todos. Ele tem vários momentos onde ele aprende a enfrentar seus medos e ser mais corajoso. Ele queria até enfrentar o Luffy da CP9. Algumas pessoas acham que ele regrediu em Dressrosa, mas as pessoas esquecem que naquela saga a Robin é transformada em brinquedo. Todo o desenvolvimento do Usopp é graças a Robin, então todo o progresso que ele fez em Enies Lobby foi perdido quando ele se esqueceu dela. O objetivo da saga de Dressrosa para o Usopp é provar que ele consegue ser um personagem incrível mesmo sem o Sogeking existir. Até porque eu não sei se vocês já repararam, mas o Sogeking é um personagem que representa fraqueza e não força. Sanji é outro personagem que eu quero destacar. O arco dele em Whole Cake faz um ciclo completo do arco em que ele foi introduzido. Aquele arco do Baratie gira em torno do Sanji querendo ficar lá porque ele achava que devia a vida ao Zeff. Porque o Zeff salvou ele, então agora ele tem que viver para o Zeff. Em Whole Cake ele quer salvar o Zeff, mas não por obrigação. O Sanji quer salvar o Zeff, mas é porque ele ama o pai dele. Isso é um progresso gigante do personagem do Sanji, e eu gosto muito que o Oda resolveu fazer um ciclo completo do personagem dele. E sim, existem vários momentos em que os Chapéus de Palha poderiam ser melhores desenvolvidos. Tipo o Brook, ele passou tanto tempo sozinho, conseguiu amigos de novo e depois perdeu todos de uma vez. Esse é o momento em que o Oda fez péssimas escolhas de escrita, já que ele poderia ter mostrado o Brook com mais profundidade. Falando sobre linhas de roteiro, o Oda guarda os maiores segredos do mangá para serem revelados em Laugh Tale. E só porque o autor não revela algo que você tem curiosidade, não significa que aquilo não está avançando. Nós temos várias revelações aqui e ali que compõem toda a narrativa do Século Perdido. Essa é uma estratégia do Oda que eu vou explicar melhor no vídeo sobre mistérios. Hoje em dia, a história é mais rápida que antigamente, mas mesmo assim o Oda consegue achar espaço aqui e ali para colocar algo necessário. Antigamente, a história levava mais o seu próprio tempo, então o autor constantemente usava cenas em silêncio para provar alguma coisa. Eu particularmente gosto muito daquela cena em que a Nami olha o bando enquanto ela estava doente. Hoje em dia, o Oda prefere apressar as coisas.
Todo o caminho que os personagens fazem para um local é totalmente apagado. Antigamente, o Oda usava até as caminhadas no deserto de Alabasta para desenvolver a história de alguma forma. Na minha opinião, o One Piece é muito melhor quando foca nos protagonistas. Um dos motivos que fizeram eu não gostar da saga de Wano foi o Oda apostar tanto em personagens secundários. Pelo menos pra mim, os 9 bainhas são personagens irritantes e eles dependem do Oden para causar empatia. Em resumo, One Piece não é tão bom quanto antigamente, principalmente por questão de ritmo e escolhas do próprio autor, mas mesmo assim o desenvolvimento e progressão dos personagens continuam muito bons. Então, pra gente saber com certeza se o Novo Mundo é bom ou ruim, a gente vai ter que ver o resto da história para saber. Então, galera, o canal atingiu 1000 inscritos e eu só queria agradecer por tudo isso. Então, se você quiser continuar apoiando o canal e quiser mais vídeos sobre o One Piece, que nem esse aqui, deixa um like, deixa um comentário. Compartilha com alguém ou em algum grupo que você conheça. Inclusive, se você tem alguma curiosidade ou algum assunto sobre o One Piece que você quer que eu fale nesse canal, é só deixar aí nos comentários que talvez eu faça. Então é isso e até a próxima.